Oi, pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Então, estão estranhando eu por aqui? Então, pessoal, quem ainda não me conhece, né, eu sou a professora Elaine, sou professora de História do Fundamental 2 aqui no colégio, e agora, durante esse período dessas aulas online, estarei aí ajudando vocês um pouquinho, né, na disciplina de História e no ensino médio também, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me procurem. Eu já tenho acesso às turmas de vocês via painel. Então, aí a gente já pode se conversar também, ok? Então, assim, me foi passado que vocês já tinham feito uma prova agora sobre Grécia, né? Então, eu tô indo na sequência, tá? Dos conteúdos da apostila. Caso vocês ainda não tenham concluído a parte de Grécia, vocês, por favor, vocês me dão um toque, né? Que aí a gente pode fazer uma revisão aí na próxima aula ou montar alguma coisa assim, certo? Então eu vou agora continuar com Roma, beleza? Só para vocês se situarem. E também, se caso vocês já tenham visto isso, vai ficar como uma revisão, aí vocês me avisam também para eu me situar no conteúdo de vocês, ok? Então, esse período que a gente tá vivenciando em casa, né? Espero que todos vocês estejam bem, né? Com as famílias de vocês em casa, né? Na medida do possível. Também estou aqui na minha casa, então me perdoem a qualidade da câmera, que não é nada profissional, né? Mas a gente vai se virando e dá um jeito aqui, beleza? Esse período que a gente tá vivendo não é, né, o que todo mundo gostaria de estar vivenciando. Uma pandemia mundial é um fato histórico, né? Então a gente tá vivenciando um fato histórico nesse momento. A última pandemia foi mais ou menos um século atrás, né, que foi a gripe espanhola, que também afetou o Brasil, e muitas pessoas morreram no mundo todo por conta da gripe. Então, é um momento que a gente tem que se cuidar, de tomar muito cuidado com o que a gente escuta por aí, com fake news, né? E botar a fé na ciência, né? Então, é nesse momento que a gente tem que ouvir a razão, né? Mas, como estamos aqui, nesse momento online agora, que nos veremos só assim, né? Vou fazer o possível para ajudar vocês aí, porque eu sei que vocês têm vestibular pela frente, Enem, né? Então, vou fazer o possível para trazer alguma coisa para ajudá-los também nessa fase, beleza? Então, para começar, eu vou deixar um videozinho que vocês vão assistir aí na sequência da aula, tá? No primeiro momento. Só para fazer uma revisão zona de Roma, porque eu sei que é um conteúdo que vocês já tiveram, né? Que agora a gente só tá fixando algumas coisas para vocês lembrarem, por conta de vestibular. E pra gente fazer esse panorama geral de Roma, certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre origem, sobre a parte da monarquia, um pouquinho república, né? E a expansão de Roma até ela se tornar um grande império. Que aí ficaremos com essa parte para a próxima aula, beleza? Então, dá uma olhadinha no vídeo aí a gente se conversa depois. Vou deixar uma atividade no slide, no último slide tem uma atividade para vocês. Vocês vão fazer hoje, aí a gente vai se conversando, né, via painel para esclarecendo dúvida, e a outra atividade vocês vão ter uma semana para concluir, e a gente conversa sobre ela durante a semana via painel, ou na próxima aula a gente conversa sobre fazendo as correções, né, dessa atividade, ok? Então vamos lá. Deve ter alguma coisa muito especial na água de Roma. De camponeses pobres, eles se transformaram num império que dominou todo o mundo antigo. Quer saber quem foram os romanos e como eles conseguiram tudo isso? Então agora você vai conhecer a história de Roma.
César, tudo isso que o sol toca é o nosso império. Tudo isso que o sol toca. Antes de ser isso aí tudo, Roma era só isso aqui, cercados por esses caras aqui e esses caras aqui. Bom para os latinos que negociavam com os dois. Roma era uma cidade aberta, quase não tinha ninguém, então todo lixo que não prestava para eles e para eles, ia para eles. Qual é a sua profissão, senhor? Assassino. Bem-vindo a Roma, senhor. E o senhor? Ladrão. Bem-vindo a Roma, senhor. Roma cresce, é a maior cidade cosmopolitana do mundo antigo, mas não era só bagunça, eram filhos de Enéas, não o nosso Enéas, esse Enéas, grego, troiano, que fugiu de Troia depois que o cavalinho de Odisseu arrebentou a cidade. Ele teve 2 netos, Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, mas o leite não deve ter feito muito bem para Rômulo, que matou o irmão e criou uma cidade para ele, Roma. Mas a história diz que isso é tudo mentira e que os romanos foram uma mistura de 3 povos, gregos, etruscos e latinos. Mas quem liga para a história? Qualquer um gostaria de ter sido amamentado por uma loba? Isso foi épico. Rômulo é o primeiro rei de Roma, depois vem mais 6. E sabe todas aquelas invenções romanas legais? Aquedutos, esgoto, Capitólio, pontes, as lutas de gladiadores, o calendário... Então, não eram romanas, eram etruscas. Até o alfabeto latino veio dos etruscos, que veio dos gregos, que veio dos fenícios. Aliás, os últimos 3 reis de Roma eram etruscos. Mas o filho do último rei estupra uma dama romana chamada Lucrécia, os soldados ficam doidos com isso, se revoltam contra o rei, dão um golpe de estado nele, a monarquia romana cai e começa a... Toque, toque. Quem é? A República Romana. No lugar do rei surgem os 2 cônsules, que eram eleitos a cada ano. Eles eram controlados por 300 patrícios, ou seja, os riquinhos de lá. Abaixo de todo mundo estava a plebe e os pobres, que eram quase nada. Mas eles eram soldados, e soldados assustam quem é frouxo. Então o governo cria o tribuno da plebe e dão até poder de veto para os caras. Com as primeiras leis romanas, eles se tornam cidadãos iguais aos ricos. Todo mundo fica feliz, unido e criam o SPQR, que parece um palavrão, mas é o Senatus Populusque Romanus, traduzindo para o bom e velho português, o Senado e o povo romano. Roma quer crescer e para crescer ela precisa de soldados. Ela arruma soldados, Roma cresce, expulsa os gregos da Itália, derrotam outra invasão dos gregos e agora isso tudo é Roma. Mas Roma quer mais, Roma quer o Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo é de Cartago. Cartago não gosta de Roma, Roma não gosta de Cartago. Seus púnicos. Xingam os romanos. Começam as guerras púnicas, os romanos vencem, derrotam o grande Aníbal e os púnicos perdem. Roma domina o Mediterrâneo e Cartago não domina mais nada. Agora Roma quer a Grécia. Chegam aqui Corinto, quebram os coríntios e dominam a Grécia. Que templo legal, mano. Copia, dizem os romanos. Quem é esse aí? Ele se chama Poseidon, senhor. Copia e muda o nome. E esse aqui? Homero, senhor. Chama alguém pra ser ele também. Virgílio! Agora todo mundo queria ser romano e todo mundo podia ser romano. Mas os pobres continuavam ferrados e os ricos continuavam ferrando os pobres. Caio Mário, general romano, promete liberdade e grana aos pobres. Chega, ele diz. Chega! Os pobres dizem. Começa um século de guerras civis romanas. Na última guerra civil, 2 caras brigam por Roma. Pompeu Magno e Júlio César. Magno conquista um monte de coisas, Júlio César conquista um monte de coisas. Bom pra Roma. Júlio César conquista Magno e pega tudo dele. Ele também pega Cleópatra e deixa a mulher mandando no Egito. Volta pra Roma cheio de marra. Queria ser imperador e mandar em todo mundo, mas mata um cara que deixou um neto. Ele, Gaius Octavius Turinus, mais conhecido como Augusto. Ele derrota seu último rival, Marco Antônio, que resolve se matar junto com sua amante Cleópatra. Agora Roma tinha um imperador absoluto, e assim nasce o Império Romano com a dinastia Júlio-Claudiana e o século de Augusto. Mas Augusto era esperto, não queria treta com os assassinos republicanos que mataram seu avô, então ele resolve se chamar humildemente de Príncipes Senatus, ou Príncipe Senador. Ele fica de boa, os republicanos ficam de boa, todo o Império Romano fica de boa, e a gente chama esse período de... Pax Romana. Essa foi a era de ouro do Império Romano. Construções por todo lado, literatura e as artes atingem seu clímax. Construções de templos, anfiteatros. O negócio estava tão bom por lá que os imperadores eram adorados como deuses e tinham até templos para eles. O povo adorava os caras. O título de imperador passava de pai para filho e aí a bagunça começa. Calígula transformou o cavalo dele em cônsul, Cláudio foi envenenado pela mulher dele, Agripina, porque ela tinha um filho com outro cara e queria que o moleque fosse imperador. E esse moleque era...
Nero. Nero mata a mãe, mata os apóstolos Pedro e Paulo, coloca fogo em Roma, diz que foram os cristãos, mata mais cristãos e se mata no final. Mesmo assim, o Império crescia. Se fosse hoje, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica, Suíça, Áustria, Romênia, Egito, Marrocos, Turquia, Israel, Tunísia, tudo isso era Roma. Em 69 AD, uma nova dinastia surge, a dinastia Flaviana. O primeiro, Flávio Vespasiano, e seu filho Tito viram o terror dos judeus, matando milhares deles e destruindo tudo no cerco de Jerusalém em 70 AD. O povo quer sangue. Tito cria o Coliseu e dá sangue ao povo. Matam mais cristãos. Em 79 AD, o vulcão Vesúvio destrói Pompeia e uma praga mata quase metade dos romanos. Mas uma nova dinastia surge e coloca ordem na bagunça, a dinastia Nerva-Antonina. Dessa vez os caras eram bonzinhos. Trajano era o melhor deles. Fez estradas, conectou o império todo. Adriano veio depois dele, outro mito. Fortaleceu as fronteiras do império e construiu essa coisa linda aqui, o Panteão Romano. O último deles foi Marco Aurélio. Era filósofo nas horas vagas e escreveu sua obra Meditações durante as batalhas. Mas ele teve um filhinho cômodo que só fez cagada. Queria ser gladiador, não imperador. Matou e morreu no Coliseu. Era o fim da Pax Romana e o começo do fim para Roma. Durante 100 anos, vários imperadores tentaram acabar com o caos. Em 300 AD, Diocleciano conseguiu restaurar o império, dividindo ele em 4 partes. A chamada tetrarquia, com 4 governadores, mas ele próprio não aguentou a pressão, largou tudo e resolveu plantar alface. Sério, jovens. Agora os governadores brigavam para ver quem seria o novo imperador. Constantino vence, acha que Jesus ajudou ele, liberta os cristãos, deixa eles construírem igrejas. Ele cria a nova capital do Império Romano aqui, Constantinopla. Teodósio I queria ser cristão e queria que todo mundo fosse cristão. O cristianismo vira a religião oficial do Império, os templos antigos caem, Teodósio cai e o Império Romano cai. Seus filhos dividem o Império no meio. O Império Bizantino no leste viveria ainda por 11 séculos. Mas o Império Romano do Ocidente cairia nas mãos dos... Toque, toque. Quem é? Os bárbaros. E o Império Romano já era. Mas seu legado de erros e acertos será lembrado e essa história será sempre contada, porque Roma é legal e a gente ama Roma. E jovens, chegou a hora do bônus AD. A expectativa de vida dos romanos era de 20 a 30 anos de idade. Então, se você tem uns 25 anos, é fã do Império Romano e queria muito viver lá, lembre que você já estaria morto ou quase morrendo agora. Os romanos tinham um deus da flatulência, Creptus, que era invocado quando alguém tinha dificuldades em peidar ou uma diarreia destruidora. O Coliseu de Roma era inundado com águas dos rios para a realização de batalhas navais. Essas batalhas eram os eventos mais importantes, mais famosos até que as lutas dos gladiadores. E é isso aí, jovens. Espero que vocês tenham gostado. A opinião de vocês é fundamental sempre. Então se inscreve aí. Até mais, se cuida e abraço. Vamos lá, pessoal. Então, vocês gostaram do vídeo? Eu gosto muito desse canal. Quando ele fala dos impérios, né, na antiguidade, é bem bacana. Claro que ali tá o resumo do resumo do resumo, né, gente? Mas foi só pra gente dar uma refrescada na memória ali sobre o que foi Roma e qual a influência do Império Romano na nossa atualidade também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na sequência, ok? Então vamos lembrar. Origens de Roma. Tem as duas origens, né? Tem duas fontes ali que discutem quando a gente fala sobre a origem de Roma. É a origem lendária, né? Que é a historinha lá dos nossos famosos Rômulo e Remo. E o que a história mesmo, o que a arqueologia nos diz, né? Então, nessa lenda de Rômulo e Remo, só para refrescar também a memória, né? Conta que eles são descendentes, né, de uma nobreza, de uma rainha que é a Sílvia, e eles são filhos da Sílvia com o deus Marte. E eles são abandonados, né? Tem toda aquela história lá de ser colocados no rio, aí são criados por uma loba que amamenta eles, né? Então essa clássica, né, estátua da loba amamentando Rômulo e Remo que tá na Itália. Então tem toda essa mística, né, por trás
da fundação de Roma. A gente vê agora a Península Itálica, né, onde está mais no centro Roma, né? Quando Roma é fundada, a Península Itálica ela é ocupada por gauleses, por etruscos, né, ao norte, latinos e sabinos mais para o centro e ao sul os gregos, né? Nesse mapa, a gente vê a Península Itálica já mais desenvolvida, né, com Roma mais desenvolvida, mas não está ainda totalmente formada. Tanto é que os povos que viviam ali, eles ainda não eram romanos, tá? Isso daí vai surgir depois dessa nomenclatura, certo? E aí agora a gente conversa um pouquinho sobre Roma já fundada, né, já estabilizada enquanto cidade, né, e ela tem o seu início num sistema de governo monárquico, né? Então a gente vai ver que os primeiros reis foram sabinos e latinos, e os últimos, que foram 7 ao todo, foram etruscos. No período da monarquia, a sociedade romana, a organização política, né, da sociedade, ela era muito mais simples do que nas fases seguintes, principalmente na fase do Império. Por conta de ter essa economia baseada na agricultura, era uma economia agropastoril, né, a gente chama, onde a terra era a riqueza principal. Então, a organização ela era mais simples. A sociedade, basicamente, ela dividia-se em patrícios, que eram os aristocratas, os clientes, que eram aqueles agregados aos patrícios, e os plebeus, que eram os estrangeiros. O poder político, ele era, claro, obviamente, né, executado pelo rei, né? O rei era o administrador, ele era o juiz, ele era responsável pela parte militar, então ele detinha o poder maior, estava nas mãos do rei. Mas aí a gente vê já a figura do Senado e da Assembleia Curiata. O Senado, ele era formado pelos anciãos, pelas pessoas mais velhas, pelos patrícios mais importantes. E a Assembleia, que era uma representação popular, porém que ainda não tinha tantos direitos como a gente vai ver na sequência, que eles vão conquistando aos poucos, né? A aristocracia desse período monárquico, principalmente ali no final, com o governo do rei Tarquínio, ela é formada tanto por etruscos quanto latinos, eles começam a ter conflitos entre eles, né? E esses conflitos fazem com que alguns deles comecem a se aproximar da plebe, tentando convencer, né, a galera ali que não deveria mais ter rei, que esse negócio não ia dar certo. Então, o que eles fazem? Eles pedem a ajuda do povo para expulsar o rei Tarquínio. E conseguem, né? Então, esse rei é expulso e é então proclamada a República, né? A República que é, né, a res pública, a coisa comum, né? Então eles têm uma visão de que a plebe, né, que tá apoiando, tem essa visão que eles vão começar a participar mais da elite, né, desse grupo que comanda Roma. A gente vai ver que não é bem assim que acontece, né, na prática. Com a proclamação da República, as coisas em Roma começam a mudar um pouquinho. Esse período da República é um período bem longo, que ele dura em torno de 5 séculos, né?
E ele, especialmente, ele pode ser caracterizado por dois aspectos assim fundamentais, que é a questão militar. A organização militar começa a ficar muito forte nesse período, e a intensificação das disputas internas entre patrícios e plebeus. Então, é um período que a gente vai perceber que acontecem muitas revoltas da plebe, né? Porém, é com essas revoltas que eles conseguem muitos dos direitos adquiridos ali ao longo de todos esses 500 anos, né? Esses 5 séculos de República Romana. A organização política ela é mais simples, né, do que no Império, mas ela já começa a ter traços assim bem marcantes mesmo do governo romano. A organização política, com a chegada da República, faz com que o Senado seja o órgão que tenha o maior poder dentro de Roma. Então, agora o poder não está mais centrado na figura do rei, como era na monarquia, mas sim nas pessoas que formam o Senado. Né? Existem os cônsules, que são duas pessoas escolhidas em meio aos patrícios, né, aos magistrados da época, que um cuidava da parte militar, dos exércitos, e o outro cuidava da parte da administração pública. Porém, existia uma terceira figura chamada de ditador, que não é a mesma definição de ditador que a gente tem hoje em dia, né? O ditador romano, ele era uma pessoa escolhida para liderar o povo, a civilização romana nesse período, por conta de ter alguma guerra, algum estado de calamidade, e ele tinha plenos poderes. Então, essa pessoa, ela só poderia comandar Roma durante 6 meses, que ela ficaria no poder, vamos dizer assim, até, né, que a guerra acabasse, enfim. Então, esse ditador era uma pessoa escolhida para esse momento especial. Os pretores, que eram as pessoas responsáveis pela parte jurídica, né, vamos dizer assim, o poder judiciário, e também tinha os pontífices, que eram as pessoas, os religiosos, que cuidavam dos assuntos religiosos da República. Das lutas da plebe. Por que isso tem um fator bem importante nesse período? As lutas da plebe, as revoltas, né, dos plebeus, elas foram assim extremamente significativas durante o período republicano, por conta das suas conquistas. Né? Então, foram conquistas bem significativas que vão mudar os encaminhamentos políticos da Roma na antiguidade. Então, essas lutas, elas são entre patrícios e plebeus, e elas duram muito tempo. Né? Acontecem 5 principais revoltas, e destas 5 revoltas surgem leis que vão beneficiar os plebeus. Que acontece em 494 a.C., a consequência dessa revolta, da pressão dos plebeus em cima dos patrícios, é a criação do tribuno da plebe, que é um espaço, é um cargo, né, que é atribuído a um representante da plebe. Então, isso para a época é muito importante para essa classe que não tinha direitos nenhum. Agora eles começam a ter voz. A segunda os plebeus exigem a redação da lei, porque até então a coisa ficou só no papo, na conversa, e não tinha registro. Então eles pedem que essas leis elas sejam registradas. E é dessa forma que ela é de fato efetivada. Então é quando é criada a Lei das 12 Tábuas. Na terceira revolta, acontece a aprovação da Lei da Canuleia,
que permitia o casamento entre eles, entre plebeus e aristocratas, que isso antes também era proibido. E a quarta revolta, que acaba resultando na lei da Lacínia Sextia, né, que vai abolir a escravidão por dívida, porque naquele período a escravidão de Roma era de quem tinha dívida. Então, acontece ali a aprovação dessa lei que vai abolir a escravidão por dívida. E a quinta revolta, ela é extremamente importante, porque quando o plebiscito começa a ter força de lei, né, pela Lei Hortência. Então, a luta dos plebeus ela é longa, ela é desgastante, ela é penosa, porém, é uma conquista de direito. Roma, por conta de todo o poderio militar que eles começam a desenvolver, eles começam uma política de expansão do ainda não império, né, da República Romana. Essas conquistas, eles vão em busca de duas coisas, principalmente, de terras que fossem cultiváveis, né, e de atividade comercial. Então, essas são as motivações dessa expansão nesse primeiro momento do governo romano. Em meio a essa busca, né, por expansão territorial, eles decidem que o foco é a Península Itálica. Então, num primeiro momento dessa expansão, é dominado, né, toda a Península Itálica. Acontece um conflito bem importante, que são as Guerras Púnicas, né, que vocês também já devem ter estudado isso lá no primeiro ano, que é a guerra contra Cartago. Cartago ele é mais poderoso, porque Cartago ele tem um poder naval muito grande, né, e eles começam a disputar a ilha da Sicília, né, e não só a ilha, né, mas todo o Mediterrâneo. Então, essa guerra ela dura muitos anos, né, entre idas e vindas, e derrotas e vitórias, mas por fim, Roma acaba vencendo e Cartago perde a sua soberania, né, dos domínios, principalmente do norte da África e Espanha. Mesmo conquistando toda a parte do Mediterrâneo Oriental, a República Romana começa a entrar em crise. Começam a acontecer conflitos nesse período que fazem com que a República se enfraqueça de certa forma. Acontece a revolta dos escravos, né, que são liderados pelo nosso querido e bonitão Espartacus ali, que são os gladiadores que são escravizados, eles se revoltam, eles formam um exército muito grande e eles ameaçam, né, diretamente Roma, a cidade de Roma, e acabam conseguindo aí muitas coisas assim, muitas vitórias por conta dessa revolta. Ela é chamada de revolta dos Servis, né? Então, em meio a essa crise, né, é formado o primeiro triunvirato, né, que são 3 pessoas agora que estão no poder. O primeiro triunvirato é formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, né, e Crasso ele consegue o apoio do Senado, né, então esses generais, essas pessoas começam a comandar Roma nesse período. A gente sabe que os romanos gostavam, né, de uma boa treta, de uma boa briga. Essa galera do primeiro triunvirato começa, obviamente, a brigar entre si, né? O Crasso morre, né? E acontece uma briga entre ele e Júlio César. Crasso morre, Júlio César ele conquista a Gália, uma parte do sul
da França e Pompeu acaba tramando com o Senado para tirar Júlio César do poder, mas ele reage e ele marcha sobre Roma com seu exército, né, tira o Pompeu do poder e se torna ditador de Roma. A ditadura de Júlio César é centralizadora, né? Ele exige ao Senado o título de ditador vitalício e hereditário, ou seja, né, o seu descendente é que se tornaria o próximo governante romano. E ele amplia a sua influência, né, influência romana, assim, por muitos territórios, inclusive o Egito. Porém, esse período de ditadura do Júlio César, ele não vai muito longe, porque o Senado acaba conspirando contra Júlio César para acabar com a sua ditadura, e eles acabam matando, né, o Júlio César. Ele morre assassinado pelo Senado em 44 a.C. A cidade fica muito agitada por conta da morte de César, né? E então acontece muitas revoltas da população, enfim. E então é designado o segundo triunvirato, que agora, no meio dessa confusão toda, quem assume é Marco Antônio, o Otávio, que é sobrinho de Júlio César, e o Lépido. Esses são os novos generais que formam o segundo triunvirato. Claro que as disputas, a história se repete, começam disputas entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio vai para o Oriente, se aproxima também da Cleópatra no Egito, né? O Otávio ele busca apoio do Senado contra Marco Antônio, acusa ele de trair Roma, né, com o casamento com a Cleópatra, né? E assim acontece uma nova guerra entre esses dois líderes romanos. O Otávio acaba vencendo o Marco Antônio, e quando ele volta a Roma, ele exige o título, né, de Príncipe Senatus, né, o primeiro Senado. E essa fase do governo é denominada então de Principado. Então acaba o segundo triunvirato com Otávio no poder. Ele se intitula imperador, né, e assume definitivamente o comando supremo do exército, como sumo pontífice da igreja também, da religião, e acaba incorporando toda essa ideia de poder e do governante voltado para o povo, né? Então, aí essa crise na República por conta desse sistema de governo que são os triunviratos. Então, agora tá aí as atividades, tá? Para vocês fazerem. É bem tranquilo, da página 91, tá? É só para completar um roteirinho que tem ali, com o que a gente estudou hoje. A página 92 e 93 são alguns exercícios de vestibulares, para vocês irem treinando aí um pouquinho. E aí a gente conversa sobre eles na próxima aula, ou de repente eu mando o gabarito para vocês até a próxima aula. Só que para hoje eu gostaria que vocês entrassem nesse site que se chama Aventuras na História, tá? E vocês escolham um dos textos, tem vários, que falam sobre Roma, tá? O link que eu coloquei aqui é o link da busca, então aí se você colocar na busca lá, você já vai aparecer vários títulos sobre Roma. Muitos são de curiosidades, enfim, vocês vão escolher. Fiquem livres ali para escolher o título que vocês quiserem. Vocês vão ler esses textos, são textos bem curtos. E aí, só para a gente concluir a atividade de hoje, vocês leem esse texto e deixam para mim lá no painel, registrando a opinião de vocês sobre o que vocês leram, beleza? Sei que a gente passou meio correndão por esse conteúdo, porém,
né? Temos uma parte ainda maior, que é o Império Romano agora para frente, certo? Então, seguimos com Roma para a próxima aula, beleza? Até mais!